Olá, gente, vamos começar a nossa aula de número 14 de língua portuguesa. Lembrando que essa aula é preparatória para os concursos públicos, portanto, segue o roteiro dos principais concursos públicos que vão ser feitos no país. Então, a nossa aula número 14. Vamos estar continuando acentuação das palavras proparoxítonas. Acentuação das palavras proparoxítonas. As palavras proparoxítonas são aquelas em que a antepenúltima sílaba é a tônica, ou seja, a mais forte, sendo que todas são acentuadas. Palavras que recebem o acento agudo. Recebem o acento agudo as palavras proparoxítonas que apresentam na sílaba tônica as vogais abertas grafadas. Então elas são grafadas, o A, o E, né? O I, o O e o próprio U. Então todas elas são grafadas. Com ditongo oral, né? Ditongo oral ou vogal aberta. Então veja bem, começa com ditongo oral ou vogal aberta. Então nós vamos ter alguns exemplos que vamos estar listando, né? A acentuação das proparoxítonas, que são grafadas o A, o E, o I e o O. Ditongo oral ou vogal aberta. E aqui nós vamos ter na sequência nós vamos ter alguns exemplos, né? Vamos ter alguns exemplos com uma palavra árabe, né? Árabe. A gente vê que é na antepenúltima sílaba. Palavra árabe. Vamos colocar também a palavra exército. Exército. Sempre lembrando que é na antepenúltima sílaba. A palavra líquido, né? Palavra líquido. Temos a palavra também músico, né? Temos a palavra míope, né? Também uma palavra que a gente tem que analisar bem, assim que eu quero saber. Tem uma palavra rústico. E temos a palavra último. Então, assim, essas são alguns exemplos de proparoxítonas. Sabemos já são acentuadas. Nas regras, nós vamos ter: recebe um acento agudo as palavras proparoxítonas quando aparece apresentado na sílaba tônica as vogais abertas A, E, I, O e U. Ditongo oral começando por vogal aberta que termina por sequência vocálica. Pós-tônica é praticamente considerado como ditongo crescente. No caso de tom crescente, nós vamos ter
ditongo crescente. Ditongo crescente nós vamos ter EA, EO, IA, IE, IO, UA e UO. Então, de tom crescente vamos ter EA, EO, IA, IE, IO, UA e UO. Citando esses exemplos aí, para que a gente possa continuar o assunto da aula. Quer dizer, temos como exemplos a palavra árabe, exército, líquido, músico, míope, rústico, último. E temos os ditongos crescentes citados. E agora vamos estar colocando os exemplos desses ditongos crescentes. Vamos estar colocando os exemplos. Nós vamos ter a palavra náusea, né? Exemplos. Vamos ter náusea, né? Palavra náusea. Vamos ter nível, sempre procurando palavras da prática da língua portuguesa. Nível. Vamos ter a palavra glória. A palavra glória. Vamos ter a palavra série. A palavra lírio. Vamos ter a palavra mágoa. Mágoa, que é uma das palavras. E nós vamos ter também a palavra nódoa. Nódoa. Vamos ter a palavra vácuo. Vácuo. São exemplos de palavras com ditongo crescente. Isso nós falamos em relação ao agudo, né? A utilização do agudo. Agora nós vamos para a utilização do circunflexo, né? Circunflexo. Na utilização do circunflexo, nós vamos ter, vamos falar um pouquinho sobre essas regras, né? Vamos falar um pouquinho sobre essas regras. Recebe um acento circunflexo a palavra proparoxítonas que apresentam na sílaba tônica vogal fechada ou ditongo com a vogal básica fechada e as chamadas proparoxítonas aparentes. Vamos citar alguns exemplos do acento circunflexo, né? Algumas palavras que são exemplos. Vamos ter a palavra cânfora. Palavra cânfora. Tem a palavra cômputo. Cômputo dos votos, né? Vamos ter a palavra dinâmico. Tudo palavra utilizada no dia a dia. Então, cânfora, cômputo, dinâmico são algumas das palavras que são bem usadas no dia a dia. Lâmpada, né? Lâmpada. Vamos ter a palavra Pleiade, né? Pleiade, não sei se alguém conhece. Pleiade. Vamos ter a palavra
trôpego, vamos ter a palavra trôpego, vamos ter a palavra sonâmbulo, também o uso do circunflexo nas proparoxítonas. Vamos ter também amêndoa, apesar de ter o N, né, mas segue a regra. Vamos ter a palavra Islândia, vai seguir o mesmo exemplo de Finlândia, né? Islândia vai seguir o mesmo exemplo de Finlândia. Então vejamos que o circunflexo fica exatamente na antepenúltima sílaba, para que a gente possa continuar. Recebe acento circunflexo as palavras proparoxítonas reais ou aparentes, quando as vogais tônicas são grafadas, isto em final de sílaba e são seguidas das consoantes nasais grafadas, M ou N obedecendo ao timbre. Então nós vamos ter M e N. M e N são nasais, né? Nasais. Esse som nasal de M e de N. Vamos ter mais exemplo. Como eu falei, a nossa língua portuguesa muito rica. Então vamos lá, a palavra acadêmico. Exemplo. Acadêmico. Anatômico, também é uma palavra muito usada. Anatômico. Vamos ter também a palavra cênico, né? Cênico. Lógico que vai seguir o mesmo exemplo de cômico, né? Vai seguir o mesmo exemplo, cênico, cômico. Vamos ter também a palavra cômodo, palavra muito usada na língua portuguesa. Cômodo. Vamos ter também a palavra fenômeno. A palavra tem fenômeno, uma palavra muito utilizada no nosso dia a dia. Fenômeno. A palavra gênero também, né? Gênero. Vamos ter a palavra topônimo. Quem lê realmente encontra essas palavras tudinho. Topônimo. Também outra palavra. Na verdade são inúmeras palavras, mas nós citamos algumas para termos um leque que nos ajude a compreender melhor sobre essas palavras.
Bem, continuando os exemplos, que é muito importante conhecermos, né? A palavra Amazônia, pelo menos a gente já conhece as palavras, a gente vai identificando o que é que essas palavras são, né? O que é que essas palavras são? Palavra blasfêmia, blasfêmia, a palavra fêmea, palavra fêmea, a palavra gênio, vai no mesmo caso da palavra gêmeo, a palavra tênue. Lembrando que a nossa aula no roteiro ainda dispomos de 30 minutos para essa aula. Palavras derivadas de advérbio ou adjetivo não são acentuadas. E vamos citar alguns exemplos dessas palavras, né? Vamos citar alguns exemplos dessas palavras. Bem, citamos que derivadas de advérbios, né? Derivadas de advérbios e adjetivos não acentuadas. Derivadas de advérbio ou adjetivo não são acentuadas. Então nós vamos ter avidamente, avidamente de ávido, debilmente, debilmente, vamos ter facilmente, de fácil, facilmente de fácil, habilmente, habilmente de hábil, lucidamente de lúcido, lucidamente de lúcido, somente de só, somente de só, dinamicamente, dinâmico, dinamicamente, dinâmico, espontaneamente, de espontâneo, romanticamente, de romântico. São alguns exemplos que citamos. Sabemos que a língua portuguesa é infinita, porque a cada dia se descobre mais coisas explorando a língua portuguesa. E quando você pega a língua portuguesa para o estudo, você descobre que realmente há muitas coisas importantes. Lembrando, né, que nós tivemos as oxítonas, né, e vamos citar alguns exemplos delas. Alguns exemplos das oxítonas.
agé, né? Vocês, né? Aliás, mocotó e após. Alguns exemplos das oxítonas. Isso nós vimos as oxítonas, que foi citado o exemplo, sabendo que é acentuação na última sílaba, né? Para que a gente possa avançar com as nossas aulas. A nossa aula começa com sintaxe da oração e do período. Esta aula foi elaborada com a pesquisa de grandes autores da língua portuguesa. Daí a elaboração das nossas aulas. Pesquisando e observando principais levantamentos de professores da língua portuguesa. Lembrando que todo esse conteúdo estudado oxítona para oxítona poderá ser visto também na aula 13. Sintaxe da oração e do período. Sintaxe é a parte da gramática que estuda a estrutura da frase, analisando as funções que as palavras desempenham numa oração e as relações que se estabelecem entre si. A sintaxe estuda também as relações existentes entre as diversas orações que formam um período. Então nós vamos ter, começando a sintaxe da oração e do período, vamos iniciar na aula 14 e vamos continuar na aula 15. Lembrando que a nossa aula é bem objetiva para que você ganhe tempo. Lembrando que a gramática é bom ser consultada. Lembrando que a leitura é muito essencial, né? Ver os vídeos também é muito essencial. Uma parte do cérebro precisa ver os vídeos para que se preparem bem. Uma parte precisa da leitura, né? Uma parte precisa da leitura, uma parte precisa escrever, né? Também escrever também ajuda na questão da aprendizagem. Ler, escrever e ver, muito importante para a aprendizagem. Segundo a análise, sintaxe para oração se encontra dividida em termos essenciais, né? Termos essenciais, integrantes, acessórios, Os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado, né? Essenciais. Os termos essenciais são sujeito e o predicado. Portanto, os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. Os termos integrantes da oração são objeto direto ou objeto indireto. Quer dizer, os integrantes, nós vamos ter os integrantes da oração, nós vamos ter objeto direto. Vamos estar explicando tudo isso. Objeto direto
e indireto. Indireto também é objeto. Objeto direto e indireto da oração que vamos estar explicando a vocês. Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Vamos avançando, né? Então, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito. E vamos estar anotando mais, né? Memorizando, lembrando, fazendo de novo. Então, predicativo do sujeito, depois tem um predicativo do objeto, predicativo do objeto, predicativo do objeto, complemento nominal, complemento nominal e agente da passiva. Então, veja bem, nós temos predicativo do objeto, complemento nominal e agente da passiva. Todos eles e são os integrantes da oração. Agora os acessórios da oração, né? Terceiro, são os acessórios. Vamos repetir para a gente ganhar tempo. Os acessórios da oração são adjunto adnominal, adjunto adnominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial, adjunto adverbial, e vamos ter o aposto. Portanto, aquilo que falamos da língua portuguesa, de realmente ser uma língua infinita, tem muito sentido, né? A nossa língua portuguesa é realmente uma língua infinita. Vamos estar fazendo um exemplo de análise sintática. Vamos estar fazendo um exemplo de análise sintática para que vocês possam ver. Acho que nós fomos pega aqui no final da aula. E realmente vamos às explicações iniciais. Na análise sintática, né? Na análise sintática, análise sintática. Na análise sintática, vamos citar aqui um exemplo. Com essa tinta estamos apagando melhor o quadro e vamos
trabalhar para melhorar no decorrer das aulas. Teremos umas 20 aulas de português com o objetivo de oferecer uma boa preparação para as pessoas, um apoio à preparação. Nessa análise sintática, nós vamos ter amanhã a Madalena pagará suas dívidas ao banco. É a frase. Vamos colocar a análise sintática dessa frase de modo separado. Lembrando, sujeito, a Madalena, aqui é o sujeito. Predicado, lembrando da frase que eu falei, né? Pagará suas dívidas, pagará, pode ser suas contas ao banco. Pagará suas contas ao banco. Quando eu digo o objeto direto, será suas contas. Será suas contas. O objeto indireto, será ao banco. Adjunto adverbial, de tempo, né? Adjunto adverbial amanhã. Adjunto adverbial amanhã. Temos o adjunto adnominal, ou seja, adjunto adnominal. Nós vamos ter o a e sua, no caso suas. Assim, adjunto anominal será a e suas. Portanto, começamos a distribuir conteúdo da língua portuguesa, ou desbuiar, né, o conteúdo da língua portuguesa, até chegarmos a compreender. Será que um bom produtor de texto conhece todo esse conteúdo? Será, né, quer dizer, amanhã a Madalena pagará suas contas ao banco. E aí nós teremos sujeito a Madalena, predicado pagará suas contas ao banco, objeto direto suas contas, objetinho indireto ao banco, adjunto adverbial amanhã, adjunto nominal a suas. E aí nós vamos com mais outro exemplo para que possamos fazer a análise
dessa frase. O diretor está livre de compromissos. Então vamos aqui o sujeito. O diretor. Sujeito, diretor. Predicado. Predicado. Está livre de compromissos. Está livre de compromissos. Predicativo do sujeito. Predicativo. O predicativo do sujeito livre. Complemento nominal. Complemento nominal. Compromissos. Compromissos. Então, nessa análise sintática vamos ter sujeito, diretor, predicado, está livre de compromissos, predicativo do sujeito, livre, complemento nominal, compromissos. Portanto, essa é a análise sintática dessas frases aí que citamos como exemplo, lembrando que na aula 15 vamos aprofundar mais sobre nossa língua portuguesa. Vamos ter outro exemplo aqui. Vamos usar esse espaço para outro exemplo. E vamos apenas dar uma paradinha para a próxima aula. Na próxima aula continuar o mesmo assunto sobre análise sintática. Um assunto que deve prosseguir por outras aulas. Nossa aula já está chegando na sua reta final. Vamos pegar a frase, né? Não escrever no quadro para a gente ganhar tempo. A roupa foi passada pela vizinha, uma senhora trabalhadora. Veja bem, né? Incrível que nesse caso aqui o sujeito dessa frase é a roupa. Sujeito é a roupa. Predicado, foi passada pela vizinha. Né? Predicado, foi passada pela vizinha. Sujeito
exemplo, a roupa, predicado, foi passada pela vizinha. Então, nesse caso, vamos ter o quê? Um agente da passiva. Vamos ter um agente da passiva. No caso é vizinha. Vizinha. Agente da passiva é a vizinha. O aposto exatamente vai dizer, né? O aposto vai dizer uma mulher trabalhadora. Então, no aposto nós vamos ter exatamente uma mulher trabalhadora. Como nós precisamos ganhar tempo, né? Precisamos ganhar tempo. Então, vamos colocar esse aqui com outra cor, né? Aposto. Uma mulher trabalhadora. A aposta acabou sendo uma mulher trabalhadora, que vai, de certa forma, dizer a roupa foi passada pela vizinha, uma senhora trabalhadora. Às vezes a gente está fazendo com aqueles alunos que tentam adivinhar as palavras. Sujeito, a roupa, né? A roupa, predicado, foi passado pela vizinha. Agente da passiva, vizinha, aposto, uma mulher trabalhadora. Quer dizer, vamos recarregar para a nossa próxima aula. Na próxima aula a gente já vai fazer estudo da relação entre as orações. Vamos ter sintaxe de concordância, sintaxe de regência, sintaxe de colocação pronominal. Nós vamos ter próclise, ênclise, explicação sobre cada uma delas, e vamos ter também mesóclise. Estamos aqui buscando oferecer para vocês toda a língua portuguesa. Precisamos que vocês convidem os colegas para se inscrever no canal para apoiar o nosso trabalho e as aulas de vocês. Lógico que nós estamos investindo nas aulas e o retorno que nós podemos ter são os inscritos e os acessos. Para isso nós vamos oferecer todo esse curso de português. Esperamos contar com vocês nas nossas aulas. Vocês podem ver todas as aulas aos poucos, já que nós já temos pelo menos 14 aulas, para que vocês possam ver no YouTube. Vejam no canal, vamos sincerar blog e troca. O momento que estamos vivendo é um momento econômico, nem sempre poderemos oferecer o melhor, mas estamos em busca de oferecer o melhor. E o retorno que nós precisamos são as inscrições. Até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula, se Deus quiser.